Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nesse dia 3 de outubro, no qual nós somos chamados a celebrar os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, e seus 28 companheiros leigos, que em 1645, no estado do Rio Grande do Norte, deram as suas vidas em razão da sua fé em Jesus Cristo, sendo vítimas então da invasão holandesa que aconteceu neste período. E hoje nós lemos então o evangelista São Lucas no capítulo 9, versículos do 51 ao 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira, nós damos continuidade à leitura que estamos fazendo do capítulo 9 de São Lucas, e hoje um pormenor nos chama bastante a atenção. O evangelista começa dizendo: estava chegando o tempo de Jesus ser levado mais uma vez para junto de Deus, ou seja, de ser levado para o céu. Então ele toma a firme decisão de partir para Jerusalém. E esse dado é muito importante porque o Evangelho de São Lucas é todo este caminho de Cristo para Jerusalém. E nós sabemos que ao final deste caminho esperará a Cristo a morte e depois também a sua ressurreição. É claro, devemos sempre interpretar a morte de Cristo como consequência da sua pregação, como consequência da sua decisão em anunciar o reino dos céus. Não é que Deus tenha enviado o seu Filho para morrer, mas o caminho que trilha Jesus, o caminho de anúncio que Jesus realiza do reino dos céus acaba levando-o à morte, que apesar de os romanos e os judeus acharem que teria sido o fim de Cristo, torna-se a causa da nossa salvação, porque então a partir dali, a partir da sua ressurreição, começa a expandir-se a igreja anunciando o Cristo ressuscitado. Mas é interessante esta decisão de Jesus Cristo, porque é uma decisão própria sua, ou seja, ele assume sobre si a missão que recebeu do Pai e toma a firme decisão de ir para Jerusalém. E fala-nos muito no nosso dia a dia, porque também nós, quando nos decidimos ao seguimento de Jesus Cristo, devemos fazê-lo como uma firme decisão. Inclusive, era um pouco isso que nós meditávamos no último domingo, quando éramos chamados a nos decidir pelo seguimento de Cristo, naquele exemplo dos dois filhos, um que diz sim, eu vou, mas não vai, outro diz não, eu não vou, mas depois acaba indo e realizando aquilo que o pai lhes tinha pedido. Exemplo também desta firme decisão nós vemos nos santos que hoje celebramos: Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e esses 28 companheiros mártires que deram a sua vida por causa de Cristo. E por isso hoje nós recordamos o seu testemunho e recordamos o seu martírio. Sempre falamos, e é sempre bom frisarmos a palavra mártir, que é justamente dizer testemunho, e é o testemunho dado pelo sangue. Eles, diante da morte por causa da sua fé, não negaram a sua fé, mas muito pelo contrário, permaneceram fiéis naquela firme decisão que haviam tomado para seguir Jesus Cristo. E assim, a esses exemplos, a exemplo de Cristo, a exemplo desses santos mártires do Rio Grande do Norte, nós também somos chamados a tomar uma firme decisão. A firme decisão por Jesus Cristo, a firme decisão por sua palavra, a firme decisão pelo seguimento que devemos dar a Cristo. E esta firme decisão, ela se manifestará mais pela nossa forma de agir do que pelo nosso falar. São os nossos gestos, são as nossas obras,
são o nosso modo de comportar-se que irão demonstrar verdadeiramente a firme decisão que tomamos pelo seguimento de Jesus Cristo. Assim, inspirados pelo próprio Cristo, fonte da nossa vida de fé, o centro da nossa vida de fé, mas também inspirados por estes santos mártires, que também nós possamos tomar e viver esta firme decisão de seguirmos Jesus Cristo. Vamos fazer então nossa oração para esse dia. Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé que, conservada à custa do próprio sangue, glorificou vossos mártires Santos André, Ambrósio e companheiros. Dai-nos também ser santificados pela vivência da mesma fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.